Voltando a falar em Grêmio Internacional e essa ronha da confidencialidade aí. Sim, Rec, eu acho que é importante a gente esclarecer esse assunto, porque a gente está enfrentando ali, na verdade... Mas querem tocar 100 mil de multa nos caras, se os caras... Não, mas tem ali um problema que é bastante relevante. A gente estava falando aqui antes de endividamento, né? O Inter, nos últimos anos, tem pagado de 50 a 80 milhões ano de juros da dívida do clube. Qualquer um pode fazer aí uma divisão por mês, o que daria isso de investimento, seja de jogador, seja de infraestrutura, seja de patrimônio, seja de enfrentamento até, né, de algum outro investimento, qualquer que seja. 7 por mês de juros. Então, quando entra o processo, né, essa opção das debêntures que a gente está discutindo ali do clube, que tem sido proposta, é uma forma de refinanciar essa dívida, enfrentar a dívida, poder negociar com os credores com dinheiro no bolso para poder fazer esse enfrentamento e, ao longo do tempo, ir diluindo essa dívida, enfrentando ela parte a parte. Uma questão técnica, eminentemente técnica dessa aí, eu falei antes de SAF, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou muito defensor de um bom modelo de governança das associações. Mas a gente tem que entender que, se a gente não tiver um bom modelo de governança das associações, a gente está enfrentando hoje em dia clubes que são SAFs, que são empresas que estão sendo muito mais dinâmicos aí no mercado. É só olhar a tabela do Campeonato Brasileiro e começar a ver essas diferenças, os clubes que estavam mortos e foram ressuscitados nesse processo de investimento. E numa SAF, uma questão técnica é discutida numa reunião de 2 horas. Na associação poderia ser assim, mas não, a gente faz uma convocação para o Conselho Deliberativo, é nomeada uma comissão com prazo de 60 dias, depois o assunto vai voltar para a pauta do Conselho, vai para o Conselho Consultivo, daqui a pouco uma comissão do Conselho vai pedir para também estudar o assunto, e lá se vão meses para discutir um assunto, enquanto que a dívida, o juro da dívida continua rodando, né? E a gente sabe que tem esse problema, portanto, da dinâmica e da pressa que o clube tem que ter para enfrentar essas grandes questões. A questão do termo de confidencialidade é uma novidade, porque é um termo de confidencialidade que vem sido assinado, o mesmo documento, há anos. Qualquer conselheiro que requisita um documento dentro do clube, ele assina esse termo de confidencialidade. Quem quis ver os contratos da Liga Forte, assinou esse termo de confidencialidade. Quem viu os contratos lá com Andrade Gutierrez, lá em 2011, assinou o termo de confidencialidade. Né? Então, é claro que pode ter uma desavença ali em relação ao valor da multa para ser tratado internamente, mas quando a questão ela ganha uma conotação externa e política, a gente fica suspeitando se o objetivo é mesmo fazer a coisa andar. Se de fato os conselheiros que eu sei que integram a comissão são grandes nomes, grandes colorados, preocupados com o futuro do clube, sem dúvida alguma, mas que eu me questiono se eles se deram conta da urgência do assunto, da importância dessa questão de enfrentamento da dívida que o clube tem e que vem nos prejudicando nos últimos anos. O presidente não perdeu um pouco, não é? Acho que essa palavra é meio pesada, mas não perdeu um pouco da credibilidade quando se propôs a usar os 109 milhões esses que já recebeu para pagar juros bancários e as dívidas mais urgentes, e se perdeu no cálculo e acabou pagando outras dívidas que poderiam ser postergadas? As dívidas, quando a gente tem 600 milhões de dívida, tu tem lá do jurídico chegando todo dia penhoras. E as dívidas que quando tu tem um histórico muito grande, tu recebe um dinheiro, tu não tem uma flexibilidade para negociar uma dívida que vai vencer daqui a 2 anos. Chega lá, oferece para o cara, não, eu te dou 50% à vista, né, para ir diluindo esse valor. Quando a gente tem uma dívida do tamanho que tem e entra 100 milhões no caixa, e as dívidas mais imediatas que foram pagas são dívidas de atletas que jogaram no Inter há anos atrás.